Ciclo de políticas públicas. Agendação e formulação. Agendação refere-se ao processo pelo qual certos temas ou problemas entram na agenda política. Isso pode ocorrer devido a pressões da sociedade, eventos atuais, crises ou ações de grupos de interesse. Formulação. Uma vez que o problema é identificado na agenda política, começa-se a formulação de políticas para abordá-lo. Isso envolve a identificação de objetivos, análise de alternativas e elaboração de propostas específicas. Processo de decisão, tomada de decisão, é o processo pelo qual as políticas são adotadas ou rejeitadas. Pode envolver várias etapas, como negociações entre diferentes partes interessadas, análise de custo-benefício e considerações políticas. Implementação: planos, projetos e programas. Após a decisão política, os planos detalhados, projetos e programas são desenvolvidos para implementar as políticas. Isso inclui alocação de recursos, definição de responsabilidades e desenvolvimento de estratégias de execução. Monitoramento e avaliação. Monitoramento é o acompanhamento contínuo da implementação das políticas para garantir que elas estejam sendo executadas conforme planejado. Isso pode envolver a coleta de dados, relatórios regulares e ajustes conforme necessário. Avaliação consiste na análise do impacto e eficácia das políticas implementadas. Isso pode ser feito através de avaliações de desempenho, análises de custo-efetividade e feedback da comunidade. Esses ciclos não são necessariamente lineares e podem se sobrepor ou retroceder em certos pontos. Além disso, são suscetíveis a influências políticas, mudanças de contexto e fatores externos que podem afetar cada etapa do processo. Vejamos agora algumas questões anteriores. Na área de relações governamentais, uma característica da atividade é o estabelecimento de diálogos para a construção de relacionamentos com as autoridades governamentais na elaboração e implementação de políticas públicas que afetam seus interesses para que diferentes setores da sociedade tenham suas vozes e interesses representados junto ao governo. Isto é uma característica de influência em tomada de decisões. A comunicação pública exerce posição de mediadora entre o Estado e a sociedade, estabelecendo diálogo que promova a melhoria na relação governo-cidadão, estimulando o conhecimento cívico. Portanto, a comunicação pública pode ser importante para identificar as necessidades da sociedade, além de deliberar diretrizes para uma ação pública e garantir a qualidade na elaboração de políticas públicas. A comunicação pública serve para nortear para uma administração da gestão pública eficiente e dar oportunidade para que os cidadãos possam participar no processo de construção das políticas públicas. A comunicação pública é importante para assegurar a pluralidade nas discussões públicas, incitar a prática da cidadania e informar sobre a administração do setor público. A comunicação pública é importante para melhorar o desempenho dos ofícios públicos e analisar o desenvolvimento das ações públicas que se relacionam com as demandas coletivas. Jorge Duarte, em sua obra Comunicação Pública, Estado, Mercado, Sociedade e Interesse Público, afirma que comunicação pública é uma área que abarca uma grande variedade de saberes e atividades, tratando-se ainda de um conceito em processo de construção. Ao elencar as suas dimensões, destaca, no entanto, a comunicação governamental, na medida em que ela é um instrumento de construção da agenda pública. Neste contexto, podemos citar como exemplos de funções da comunicação promovida pelos governos os seguintes tópicos: despertar o sentimento cívico, informar e prestar contas sobre suas realizações e convocar os cidadãos para o cumprimento dos seus deveres, declaração de imposto de renda e alistamento militar. Referente à comunicação pública, um dos conceitos aborda a comunicação pública como culturalista, com base nos estudos de autores como Jesus Martim Barbeiro e Nestor Garcia Canclini, sendo marcada pela autonomia dos veículos de comunicação, mídia e por propor uma diversidade cultural. No desenvolvimento de uma política pública, podem existir diferentes formas de coprodução
com o cidadão. Essa diferenciação ocorre em função do tipo de participação e envolvimento do cidadão ao longo do processo. Por exemplo, há políticas em que a comunidade toma as iniciativas e se articula permanentemente como microcosmo que age em prol do bem comum, independentemente de o cidadão ser ou não solicitado ou convocado pelo poder público. Essa modalidade de coprodução envolve a participação do tipo automobilização. A implementação de políticas públicas pode ser operacionalizada por meio de diferentes instrumentos. Um instrumento que compromete a legitimidade de uma política pública, quando utilizado, são as medidas provisórias. O contingenciamento de recursos em função de políticas macroeconômicas pode comprometer a implementação de políticas públicas. Considerando o âmbito da administração pública brasileira, assinale a alternativa que representa uma exceção ao contingenciamento por encontrar vinculação constitucional. Saúde. No que se refere à implementação de políticas públicas, assinale a opção que apresenta mecanismos eficientes no combate à corrupção, transparência dos atos promovidos pela administração pública, fortalecimento de práticas de controle interno e externo e melhorias no acesso às informações públicas. Quanto às formas de avaliação ou monitoramento das políticas públicas, aquela que acontece ao longo do processo de implementação para que os ajustes possam ser feitos durante esse processo é a avaliação in itinere. No processo de monitoramento e avaliação de políticas públicas, destaca-se a seguinte diretriz da governança pública: manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e apoio à participação da sociedade. O processo de análise de uma política pública gera informações sobre o seu desempenho, necessárias para realizar ajustes ao longo de sua execução, fortalecer o planejamento de programas e imprimir maior efetividade às ações do poder público. A análise do desempenho de uma política pública pode ocorrer por meio de avaliação ex ante ou ex post, ou de monitoramento, processos distintos que atendem a fins igualmente diversos. O processo de monitoramento consiste em acompanhamento ao longo da implementação pelo órgão diretamente responsável pela política pública. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 nos municípios brasileiros, uma série de prefeituras tomaram decisões sobre a flexibilização para a realização de eventos, volta às aulas e uso de máscaras em locais abertos e fechados. Um dos argumentos que embasa tais decisões é de que, com a vacinação, a taxa de infecções caiu, bem como as taxas de transmissão e de mortalidade. Considerando que a taxa de mortalidade é um dos pontos mais sensíveis para a definição das políticas, é correto afirmar que esse indicador pode ser classificado como produto. Bons estudos e até o próximo vídeo.